Tá, então beleza, vamos embora. Tá ótimo. Aí, melhorou. Agradecer, como sempre, ao nosso parceiro, o Luciano, da LSM Tecnologia. É o nosso grande incentivador dos posts, das lives. É o cara que toma conta da minha vida de marketing, de site, de tudo que faz relacionado a marketing. É ele, Luciano, obrigado. Um cara que eu seguro a mão e alavanco, porque é um cara merecedor. O intuito dessa live, gente, é falar se é possível, né? Você que é médico, mora no interior, se você está aí no interior e não sabe como lidar, ou até acha que é impossível, né, de fazer intervenção em dor, hoje o Nilderlan, que tem essa vasta experiência, vai falar para a gente das suas dificuldades, como fazer esse trabalho de intervenção em dor, se realmente isso é possível, e quais os desafios da sua formação e também dos desafios da gestão clínica da clínica onde ele atua, o qual ele é proprietário. Vamos lá, antes de começar, eu queria saber de uma história aí. Eu soube de uma história que houve um paciente, uma história que uma infiltração que você ia fazer na coluna ia levar problemas de transplante. Fala um pouquinho, o que tem a ver transplante e infiltração da coluna? Fala aí pra gente entender. Luiz, é uma coisa bem engraçada, bem interessante, e há uma certa confusão na sociedade, não tenha dúvida. O paciente, eu indiquei uma infiltração para ele nas raízes laterais de L4 e L5, e ele, muito preocupado, antes do procedimento, ele voltou ao meu consultório e disse para mim: eu não meto, porque se eu precisar no futuro de um transplante, como é que eu vou fazer você fazendo essa infiltração? Aí eu falei para ele: olha, sinceramente eu não estou entendendo, eu não estou entendendo onde é que você quer chegar. Ele disse: não, doutor, você vai fazer uma infiltração na minha medula? Eu digo: não, para começar não é na medula, mas se fosse, aonde que você quer chegar? Ele disse: doutor, é porque eu vejo muito na televisão sobre transplante de medula. E se o senhor fizer uma infiltração na minha medula, como é que eu vou ficar? Eu digo: não, rapaz. As infiltrações de medula são medula óssea, isso é feito na pelve. Não tem nada a ver com a medula espinhal. Então é uma confusão, Luiz. É engraçado o fato. Nossa. É uma confusão que alguns leigos têm, injustificável, a gente entende. Sim, mas foi claro. Foi um fato engraçado, um fato peculiar, e me chamou muita atenção até esse receio dele, né? De ficar preocupado com a medula dele. Para ele, a medula que se faz transplante era a medula espinhal, né? Não era a medula óssea. Eu fui explicar para ele o que era medula espinhal, o que era medula óssea e a diferença. Senão ele nunca mais volta. Não, nunca mais volta para fazer. Obrigado, gente. Pessoal que está chegando aí. Vamos lá. Doutor Nilderlan, da cidade de Santo Inês, no Maranhão. Meu amigo. Vocês têm a oportunidade, Luiz? Eu vi. Tu és nordestino, não é isso? Eu sou nordestino. Meu irmão mais velho, Juliano, que deve estar aí nos assistindo, é maranhense. Tá? O meu avô, por parte de pai, é maranhense. Ótimo. Meu pai, no início de carreira, ele foi ao Maranhão para ganhar a vida lá. Sim. Tá? Deu algumas coisas erradas e voltou para João Pessoa. Mas a gente tem algo em comum, cara. Que bom, que bom. A gente tem algo em comum muito forte. Nós fazemos parte dessa vida do motoclube. Ah, motoclube. Na verdade, eu tenho simpatia pelo moto, mas eu sou MAC aqui no Maranhão, tá? Eu acho que eu sou um dos poucos torcedores do MAC. Você tem cara de ser do motoclube. Inclusive, você tem cara de boliviano. Não sou boliviano. eu sou MAC e também torço pelo Motoclube de São Luís. São duas equipes que eu tenho simpatia. Eu não vou falar quem mandou falar isso, mas tudo bem. Tá certo. Nilderlan, me diga uma coisa. Primeiro eu queria saber um pouco de você, incluído na sua formação, aonde você está localizado, para as pessoas aqui entender, né? Eu hoje estou no Rio de Janeiro, estou aqui em Caxias, estou muito perto aqui da capital. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas onde você está, a sua região onde você mora.
quanto tempo para a capital e como é a sua rotina diária. Só a rotina, não precisa explicar, não. A gente vai entrar nesse detalhe. Antes de eu tecer esses detalhes, Luiz, eu queria agradecer a você, tá, de mostrar para todo o Brasil a oportunidade de a gente falar sobre intervenção endo em pequenas cidades. Foi espetacular, você acertou no alvo. Porque, assim, antes de mais nada, Luiz, quando se fala em intervenção endo, a maioria dos médicos pensam em toda aquela estrutura, aquela coisa, aquele parafernália eletrônica nos grandes hospitais, Brasil afora. Todo mundo pensa que precisa de grandes equipamentos caros. E nessa live nós vamos desmistificar isso. Legal. Nós vamos mostrar que o médico é capaz de fazer intervenção endo em vários segmentos corporais, numa cidade pequena como a minha, e uma clínica a nível ambulatorial. Isso é que é o mais importante. Então nós vamos desmistificar isso, e isso vai fazer com que muitos médicos que estão assistindo possam ramificar essa ideia da intervenção endo nos interiores do Brasil. Foi uma ideia brilhante. Eu no começo estava travando um pouco, e as pessoas não ouviram, Luiz. Eu sou formado pela Universidade Federal do Maranhão, sou graduado pela Universidade Federal do Maranhão. Eu fiz minha residência médica em ortopedia e traumatologia em Brasília, no Hospital HRG, no Hospital Regional do Gama, onde foi um grande aprendizado. Eu fiz... a ultrassonografia entrou na minha vida de uma maneira abrupta e eu sou apaixonado por ela. Eu faço ultrassom musculoesquelético diariamente. Fiz na SEDES em São Paulo. Fiz com o nosso grande mestre, Dr. Morris, um abraço para o Dr. Morris, também em Goiânia, onde eu comecei a ver a parte da intervenção endo. Tá? Que bom. Uhum. Luiz, Santa Inês é uma cidade pequena, nós temos 83 mil pessoas, para você ter uma ideia, uma cidade bem pequena. A gente fica a 240 quilômetros da capital, a gente vai de carro para a capital, são 3, 4 horas da capital, e aqui no interior do Maranhão, eu sou o único médico que milita nessa área de intervenção endo. Tá? A gente tem um público-alvo aqui em torno de 500 a 600 mil pessoas. Nós somos uma cidade polo, uma cidade que está localizada num grande eixo rodoferroviário. E esse eixo nos proporciona, Luiz, aí quem é aí do Rio de Janeiro, quem é de São Paulo, que não conhece aqui o Nordeste, esse eixo nos proporciona que as pessoas nos procurem na faixa de 300, 400, 500 mil pessoas nos procure para esse tipo de tratamento. Eu, graças a Deus, tenho minha clínica própria aqui em Santa Inês, tá? É uma clínica que oferece esse tratamento e é uma coisa que eu fico bem satisfeito em proporcionar isso aos meus conterrâneos. Legal, que bacana. E me diga uma coisa, nessa história sua de formação, de cidade pequena, como é que iniciou a Ortomed, né? Para quem não sabe, a Ortomed é a clínica do Dr. Terlan. Quais foram os principais desafios? Você foi lá, vou fazer um curso de MBA, ou ficou procrastinando, vou abrir, não vou abrir, vou ficar dando plantão. O que você poderia dar assim, de incentivo para quem está dando plantão, para quem tem aquela procrastinação de não iniciar, de não tirar do papel as ideias? O que você poderia nos falar? Antes de eu falar isso, eu queria mandar um abraço aqui para o Ronei Lopes, né, que é aqui da nossa cidade. Ronei, um grande abraço, te agradeço. Seja bem-vindo. Prestígio. Ao doutor João Henrique também, é o médico aqui da nossa cidade. Ao Carlos Lindenberg também. Tem gente aqui assistindo a live, viu, Luiz? Que legal. Tá? Sejam todos bem-vindos, todos muito bem-vindos. Muito interessante. E, Luiz, a Clínica Ortomed, um abraço, Ronei. A Clínica Ortomed foi uma ideia minha. Eu trabalhei em outra clínica aqui em Santa Inês e o mercado de traumatologia, de ortopedia e esse mercado todo de medicina particular em Santa Inês estava em plena expansão. Então eu tenho uma visão empreendedora, Luiz, a gente pode falar sobre isso depois, discutir sobre isso. Então eu tenho uma visão empreendedora de negócio. Um abraço, Joca, meu grande amigo Joca, meu lateral direito. Eu tenho algumas ideias empreendedoras e a Clínica Ortomed foi mais uma dessas, tá? Eu tenho a intenção de... Agora eu estou construindo uma nova clínica, vou mudar de nome, a clínica vai ser IMED, Instituto de Medicina e Diagnósticos Avançados de Santa Inês.
onde nós vamos dar um up no tratamento e no diagnóstico dos nossos pacientes. Isso era novidade ou todo mundo já está sabendo? Não, a boa parte da população ainda não sabe, tá? Eu vou. Isso aí então você já rasgou o verbo. Já rasguei agora aqui para você. Então, isso aí vai. Legal. Eu não fiz nenhuma MBA. Eu tenho alguns negócios, Luiz, com sócios em algumas empresas e administrações de outros negócios fora da medicina. E isso me ajudou muito a colocar o meu negócio. E eu queria deixar aqui bem claro, Luiz, bem claro, que eu tenho uma imagem e uma ideia sobre médicos que eu queria, na live aqui, deixar bem claro para todo mundo, que eu vou incentivar e incentivo sempre você ter seu próprio negócio. Eu sou um inconformado, Luiz, de médico trabalhar para os outros. Aqui na nossa cidade, a gente tem médico trabalhando em clínicas para não médicos. Isso para mim é um total absurdo. A faculdade de medicina, infelizmente, Luiz, não ensina o médico a ser empreendedor. Não ensina você a ser empresário do seu próprio negócio. Saímos assim da faculdade. Saímos assim da faculdade. Eu fiz, Luiz, odontologia, também pela Universidade Federal do Maranhão. E, por incrível que pareça, na odontologia, Luiz, a gente tem uma cadeira na odontologia onde a gente aprende a administrar o próprio negócio. Que legal. Tá? E eles ensinam na faculdade, pelo menos na Universidade Federal do Maranhão, eles ensinam o odontólogo a gerir o seu consultório, legal, a saber bacana. a sua hora trabalhada, que os médicos não sabem. Então, Luiz, às vezes eu imagino que médico, Luiz, não sabe calcular, cara. Não sabe calcular. Às vezes eu tenho essa ideia. Veja só, um plantão aqui no Maranhão, Luiz, de 12 horas, está R$ 1.250. Vamos lá, R$ 1.250. Se você tiver numa clínica, Luiz, 10 pacientes a R$ 200 a consulta, que é o preço médio da consulta aqui, acabou. Em 4 horas, você fez um valor que você ia ficar 12 horas de plantão. Então, claro, eu acho que às vezes tem muita gente que não consegue raciocinar. É óbvio que tem outros fatores. Você tem que ter já um nome para o paciente te procurar, é óbvio isso. Mas isso tem muitos fatores envolvidos aí. Claro. Um deles... Mas, Nuderlan, você tem que entender o seguinte. Eu não sou contra as pessoas que trabalham, não. Não, claro. E muito menos as pessoas que são concursadas, apesar de eu ir para o seu lado. Sim, sim. Mas isso é de cada pessoa, a gente tem que respeitar. Tem pessoas que estão muito felizes e são muito felizes dessa forma. Né? Eu jamais aceitaria isso, né, em minha vida, porque eu sempre fui muito empreendedor, sempre quis avançar, né? Mas a gente vai falar isso ao decorrer da live. Tá bom, beleza. Vamos falar mais um pouquinho o seguinte. Eu quero saber o seguinte, qual foi o seu primeiro contato com a ultrassonografia? Tá? Respondendo a uma pergunta de uma das nossas espectadoras, a gente vai falar de ultrassom porque é o que a gente sabe mais, né, Nuderlan? É a nossa prática. Sim. Nós somos ortopedistas e fazemos essa parte de ultrassom. Podemos falar de uma outra coisa mais para frente, mas basicamente ultrassom sim. As perguntas vocês podem fazer numa caixa de perguntas. No final, nós vamos abrir essa caixa de perguntas e vamos tentar responder todas, tá? Então, qual foi o teu primeiro contato com a ultrassonografia, tá? E o que te levou a aprofundar nas intervenções em dor? Por quê? Luiz, acabou de entrar minha irmã. Um abraço, Dida. Luiz, já na residência médica, eu tive contato com a ultrassonografia através de um staff. Um abraço, minha irmã. Através do staff na residência médica e me apaixonei pela ultrassonografia. Eu vi naquilo, Luiz, uma oportunidade única que eu acho que, e vou aqui para os ortopedistas que estão assistindo, eu acho que a ortopedia tinha que abraçar isso com mãos fortes, principalmente porque os radiologistas também fazem, e ótimo que façam também, mas claro, assim como a obstetrícia abraçou a ultrassonografia, a mastologia, a obstetrícia, pois é, a cardiologia. Cardiologia, isso. Exatamente. Silvio, eu vou responder a pergunta do Silvio, é interessante essa pergunta do Silvio. Silvio, felizmente, Silvio, eu não sei preencher uma guia de plano de saúde. Graças ao bom Deus. Não sei como nem que preenche, Silvio.
Nunca Isso é preenchi bom. uma. Nunca preenchi. A gente já falou isso pessoalmente, né, Luiz? No congresso Já. lá em Goiânia. Verdade. Eu não sei nem como é que preenche uma guia de Código, planos. então, esquece Não código. conheço. Não conheço, Luiz. Não sei, cara. Graças a Deus, aonde a gente está, a gente não trabalha com plano de saúde aqui na região, tá? Na minha região não se trabalha com plano. E, felizmente, nós médicos aqui nessa região ainda somos blindados desse grande mal que eu acho que é o plano de saúde, tá? Que bom, que bom. Bem-vindo, doutor Silvio. Muito bem-vindo. Boa noite. Doutor Leonardo, meu amigo, abraço, é o seguinte, doutor eu queria saber um pouco, Nidelan. Um abraço pro Leonardo, Luiz. Opa, Léo, já mandei um abraço para esse danado aí. Léo é irmão, Léo não é mais amigo, boa. Léo é irmão. Léo é gente irmão. muito boa. A gente entra muito em contato com o Leonardo. Sim, sem dúvida. Eu falo pouco com ele, né, Léo? Como funciona a rotina de ultrassonografia diagnóstica na tua clínica? Tá? Qual a relevância da ultrassonografia em sua clínica em relação à ressonância? O que você pode assim, falar um pouco dessa rotina e qual a relevância do ultrassom em relação à ressonância? Luiz, nós, como entusiastas da ultrassonografia, a gente, óbvio, vai puxar a sardinha para o nosso lado. Mas boa noite, Patrícia. Não tenha dúvida, Luiz, que a ultrassonografia, principalmente hoje, nesses aparelhos modernos, a resolução maravilhosa desses aparelhos modernos, a gente só tem a ganhar com isso e o paciente também. Eu tenho muitos pacientes que fazem ressonância e tem toda aquela claustrofobia, toda aquela fobia de entrar na máquina de ressonância. E a ultrassonografia é um exame barato, é um exame rápido, é um exame que não tem contraindicações. A gente não usa ondas eletromagnéticas nem radiação, a gente usa som e a gente faz o exame, dá o diagnóstico imediato e com a precisão hoje incrível. Então, a ultrassonografia hoje, Luiz, ao meu ver, a minha paixão, é uma das técnicas de diagnóstico mais precisa e menos invasiva que existe. Então, a ultrassonografia é ótima para o médico e excelente para o paciente. É uma coisa que só veio acrescentar na minha vida médica, não tenha dúvida. Existe, então, um Nilderlan antes e um Nilderlan depois da ultrassom? Não tenha dúvida. Existe o Nilderlan antes e depois da ultrassonografia. Como a gente vai falar mais adiante... Seja bem-vindo ao time. Eu agradeço. Então, como a gente vai falar mais adiante, as minhas intervenções guiadas são intervenções feitas por ultrassom. Eu não tenho aqui no interior do Maranhão, eu não tenho uma máquina de o Leônidas acaba de entrar, um grande abraço para o Leônidas. Eu não tenho aqui de Paraná. Eu não tenho aqui no interior do Maranhão, Luiz, escopia, cara. Não tenho. Entendi. Tá? Não tenho aqui. Eu não tenho os recursos tecnológicos que os colegas têm aí Brasil afora. Então eu me adapto ao meu recurso tecnológico. E o meu recurso é meu ultrassom. Então é isso que me faz estar na frente dos procedimentos. E eu tive que me adaptar enormemente a isso. Perfeito. Então é isso. Você teve uma visão empreendedora, trabalhou, viu como era, teve coragem, tirou do papel a ideia, montou a clínica, começou então a fazer alguns POPs de atendimento, foi fazer sua formação fora, voltou, e é isso, tá certo demais. E quanto à rotina, Luiz, eu costumo aqui atender o paciente no período matutino e eu já faço imediatamente a ultrassonografia dele. Eu faço, eu peço, eu faço as ultrassonografias que eu acho pertinentes e faço de outros colegas, tá? E eu vi até uma discussão em um das lives sobre o que eu vou falar aqui. Eu costumo, nos pacientes que eu atendo de outros colegas, a não dar diagnóstico, tá? Eu faço e encaminho para o doutor, porque é muito comum isso aqui no interior do Maranhão. Acho que também aí no Rio de Janeiro, as pessoas, o colega já entra querendo saber o que tem. Pois é, então assim, uma das lives foi discutido sobre isso, e eu estou externando aqui a minha posição. A minha posição é de não dar o diagnóstico. Eu não dou o diagnóstico de quando um colega me pede o exame, eu faço o exame e simplesmente eu entrego o exame para o paciente e peço para que ele seja avaliado. Retorne ao médico assistente. Retorne ao médico assistente. Perfeito. E a conduta é tomada pelo médico assistente. Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa, Nidelão. Vamos continuar um pouquinho na tua rotina. Quais os cuidados, tá? Os cuidados de rotina
que vocês adotam na clínica antes dos procedimentos? Como é feita essa marcação? Você usa alguma escala de dor, algum termo de consentimento? Você tem algum trabalho multidisciplinar depois desse paciente? Porque muitas das vezes o paciente chega, os pacientes acham que esse paciente vai chegar, a gente vai lá, vai olhar, vai enfiar a agulha, tchau e acabou. Não, né? Eu acho que você não faz isso. Não. Nos conte como você faz e como é essa sua rotina para que os colegas vejam, né? E a gente possa até tirar algumas ideias. O que você fala um pouquinho para a gente? Sim, Luiz, perfeito. Isso aí, como eu falei no começo da live, a ideia aqui é abrir a cabeça dos colegas para fazer a intervenção numa cidade pequena como a minha. Então, assim, o paciente chega... Primeiro, eu tenho dia marcado para fazer as intervenções. As intervenções são feitas aqui na minha clínica de terça à tarde, quinta à tarde e sexta-feira pela manhã. São os dias das intervenções. Eu consulto o paciente todas as manhãs e agendo as intervenções. Há toda uma orientação para o paciente antes da intervenção, alguns cuidados de asepsia local, no local onde eu vou intervir. O paciente chega na clínica, a gente afere a pressão do paciente. Eu sempre peço alguns exames básicos antes da intervenção, pelo menos uma glicemia e um coagulograma antes de qualquer intervenção. A gente nunca sabe com quem está lidando. Claro. Então, a gente usa corticoide, e esse uso do corticoide eu tenho que ter algum cuidado, principalmente com a glicemia. Tá? Então, a gente faz isso. Eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe excelente. Minha irmã, que é gerente da clínica, acaba de entrar também na live. Legal. A minha irmã que gerencia a clínica Ortomed é uma pessoa que me ajuda muito, Luiz. É meu braço direito e meu braço esquerdo. E a gente criou uma rotina. Um abraço, Gil. Juliana é também minha sobrinha, que é odontóloga. A gente criou uma rotina, Luiz, pequena, mas uma rotina muito boa dos exames pré-operatórios. E o paciente chega na clínica, a gente dá toda a orientação para ele sobre assistência e asepsia local antes de vir para a clínica. Quando chega, a gente afere a pressão, coloca o paciente num ambiente tranquilo antes do procedimento. Eu tenho uma sala separada exclusiva para procedimento, tá? Essa sala é exclusiva para procedimento. E como é que você faz a avaliação da dor desse paciente? E depois dessa intervenção, esse paciente ele vai para algum tratamento psicológico? Sim. Antes ainda no meu consultório, eu uso a escala de Evan Lance. Escala muito conhecida para dor, a escala básica de dor. O que é a escala? Explica um pouquinho para as pessoas a que não sabem o que é isso. Vai de 0 a 10. A minha secretária está assistindo essa live. Qualquer um é capaz de mensurar essa escala. Ela vai de 1 a 10. O grau maior de dor é 10 e o grau menor de dor é 0. Então, essa escala é uma escala analógica, visual. Então, a gente consegue fazer todo esse levantamento sobre a dor. Entrou na live também a minha sobrinha, a doutora Letícia Lino. Tá? É uma sobrinha minha que é médica. Eu agradeço a presença. Então, Luiz, o paciente chega, a gente faz essa pequena avaliação. Eu tenho um termo de consentimento, Luiz, tá? Eu vou explicar aqui para as pessoas. Gente, tá vendo essa régua? Imagina essa régua aqui vai de 0 a 30. Imagina uma régua de 0 a 10. E aqui, de 0 é uma pessoa sem dor. 5 é uma pessoa com dor moderada. E 10 é uma pessoa com muita dor. Muita dor, exatamente. E existem fotos de carinhas de pessoas sem dor, com média dor. E aqui a pessoa chorando com dor. Então, essa escala, a gente pede para o paciente apontar. Exatamente. Ele aponta, a gente coloca lá na escala a dor. Faz todo o cronograma de entrada antes do procedimento. Sim. E depois assim a gente vai fazendo um acompanhamento. Não é isso, Nilson? Então, exatamente. Essa escala antes, e aí com 1 hora eu vou ver o paciente depois do procedimento e coloco também na escala. Então, a gente tem um termo de consentimento. Luiz, apesar de a gente morar no interior do Maranhão, a judicialização da medicina está terrível, está enorme. Então, é explicado para o paciente qual vai ser o procedimento, os riscos e o paciente, o que ele pode adivinha com a infiltração que a gente vai fazer. Isso é muito importante. O paciente assina também o acompanhante, tá? Então, vai explicado para 2 pessoas, tá? Juridicamente, pode ser questionado uma só pessoa. Eu mando assinar 2, coloco o CPF de todas. A gente faz um pequeno questionário, que é anexado também ao prontuário do paciente, sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre infecções prévias e recentes, problemas de coagulação.
tá? E depois eu faço uma descrição cirúrgica, como se fosse um procedimento cirúrgico, detalhando qual vai ser a minha conduta naquele caso. Eu acho Sua isso abordagem. a minha abordagem. Eu acho isso importante, Luiz, até para depois, se a gente tiver algum questionamento jurídico, a gente ter como se defender. Tá? Então, beleza. Então, ó, mais uma vez, pessoal, para quem está começando, para quem quer sair das ideias do papel e entrar na ideia da realidade, né? Você que está fazendo um curso de ultrassom agora, você que quer fazer um curso de ultrassom, você que é ortopedista, você que entrar nesse mundo, escuta o Dr. Nilderlan, procura saber mais do lado empreendedor da clínica, e é isso aí. Eu acho que tem que colocar para fora, né, Nilderlan? Tem que agir, não é isso? Sim. Medo, Luiz. Acho que é por aí. Medo é uma coisa natural no ser humano. Natural e faz bem, faz bem. Faz bem. A gente tem medo do novo, a gente tem medo de sair do senso comum, sair da sua posição. Às vezes você está num ponto naquela coisa de conforto, na zona de conforto. Pois é. Você está na zona de conforto, está tudo bem, e você não quer dar o up na sua vida que você poderia dar. E às vezes você perde o time da história, o time. Olha quem chegou, o doutor aí, ó. A gente perde, às vezes, Luiz, o time de vida e não dá aquele passo que você poderia dar. Então, assim, a Clínica Ortomed foi um passo importante na minha vida. A gente vai dar agora um app, que é o Instituto de Medicina e Diagnóstico de Santo Inês, que está sendo formado. Bacana. Por falar nisso, Luiz, tu perguntaste para mim sobre o pós, a pós-infiltração. Eu tenho uma equipe, graças a Deus, composta pelo Dr. Anderson Carnib e Dr. Alan, que é nosso psicólogo, tá? Que me ajudam muito nesse pós-procedimento, onde a gente faz uma abordagem multidisciplinar do paciente. E nós temos alguns recursos tecnológicos, apesar da nossa cidade ser pequena, a gente pode falar mais adiante, sobre a radiofrequência indutiva, o toque, a ortotripsia e a laser terapia. Nós vamos falar mais adiante. Calma. Dani, seja bem-vinda. Olha quem está aí, o Ecovoltan, o homem da ultrassonografia da pele. Muito bom. Vamos lá. Em ordem decrescente, do mais para o menos. Quais os principais procedimentos de infiltração que você faz na clínica? Luiz, quem milita nessa área de intervenção em dor sabe que o carro-chefe, não tenha dúvida, é a hérnia de disco. Tá? Então, a hérnia de disco é o nosso carro-chefe, é o que mais o cliente procura para tratamento de dor, porque quando a hérnia tem o seu quadro agudo, Luiz, é desesperador. Então, é uma dor neuropática, o paciente quer se livrar daquilo imediatamente, ele procura o consultório, então, em ordem decrescente, eu não tenho a dúvida que a hérnia de disco... Não precisa falar os procedimentos, é coluna, depois joelho... Então, vamos lá. Primeiro, coluna lombar, depois, pé, nossa famosa facete plantar. Facete plantar. Nós podemos falar mais adiante. Depois, o joelho, depois, sacro-cóccix, depois, cervical e depois, articulação sacroiliaca. Essa é a ordem. Quadril, não? O quadril vem bem depois aqui pra mim, tá, Luiz? Bem depois, né? Bem depois. Eu acho que tu milita mais com quadril aí, né? Eu venho bem depois do quadril. A ordem é lombar, pé, sacro-cóccix, sacroiliaca, cervical. Legal. Entendi. Maravilha. Agora me fale um pouquinho do seguinte. Fale um pouquinho sobre estas principais infiltrações, no caso a coluna, né? E pé, você vai falar um pouquinho. O que você usa, não precisa falar nome de remédio. Certo. Tá? E pelo visto, deve ser muito fácil comprar todo esse material aí no interior, né? Aqui no Maranhão. É difícil. Você trabalhando na cidade do interior do Maranhão, a 240, 250 km da capital, você usa bastante medicações, bastante coisas, recursos bons, e eu creio que seja muito fácil isso tudo na sua região. Luiz, antes de mais nada, dá um abraço pro Dr. Morris. Ele acaba de entrar no... Opa, Dr. Morris. Dr. Morris. Dr. Morris. Leozinho, meu sobrinho. Sim. Também. Luiz,
por incrível que pareça, o doutor Montes conhece o interior do Maranhão, ele sabe como é que funciona aqui. Não é tão fácil, tá, Luiz? Então, eu uso medicações. Eu tenho uma máxima comigo, Luiz. Eu tento fazer com que o paciente eu consiga resolver o problema do paciente, ele fazendo uso de medicações que são as medicações adequadas, mas com o menor custo possível, tá? Eu vivo numa região que economicamente não é uma das regiões mais privilegiadas do Brasil, muito pelo contrário. IDH lá embaixo, todos os problemas sociais que tu conhece aqui do Maranhão. Perfeito. Então eu tento, Luiz, adequar à minha realidade os procedimentos de infiltrações na dor. Nos grandes centros, as pessoas que militam nisso sabem que são caros os procedimentos, não são procedimentos baratos, tá? São procedimentos que giram na casa de 4, 6 mil reais. E aqui não, eu faço com que os procedimentos tenham um custo bem abaixo para que o paciente possa fazer, para que eu possa resolver o problema do paciente, que a clínica consiga andar e que todo mundo fique bem. Tá? Um negócio só é bom se for bom para todo mundo. Então, perfeito. Eu uso para os procedimentos de infiltração o corticoide, tá? A lidocaína, a bupivacaína em algumas ocasiões e lanço mão também do Motix, tá? Então, essas medicações são medicações que eu uso com frequência para fazer as infiltrações. Legal. E fala um pouquinho aí da infiltração aí, sei lá, da coluna, da fascite, qual o protocolo que você usa para um paciente desse? Você já falou mais ou menos, mas especificamente, é seguro fazer isso no consultório? Esse é o... Pode falar, Luiz. É seguro fazer esses procedimentos? Qual a abordagem de segurança, de protocolo que você utiliza? De uma forma geral, muito, muito superficial, para que as pessoas entendam que isso é possível. Sim. Então, esse é o grande tchan dessa live, no meu entender, tá? É a segurança que o médico, quem está nos assistindo, os colegas que querem fazer a infiltração guiada por ultrassom, essa infiltração guiada por ultrassom feita a nível ambulatorial é hiper segura. Se feita adequadamente, com a técnica adequada, o paciente vai sair sem a dor e muito dificilmente você vai ter complicação. Então, assim, eu vou citar como exemplo, Luiz, uma técnica que muita gente que faz essa infiltração, ele não gosta de fazer a nível ambulatorial, tá? Então, a nível ambulatorial, aqui no interior do Maranhão, Luiz, eu estou fazendo a infiltração do hiato sacral. A gente já discutiu sobre essa infiltração, eu e você. Então, é uma infiltração que antes se levava para o centro cirúrgico, para uma monitoração pelo anestesista. E hoje, Luiz, eu faço essa infiltração na região do hiato sacral dentro da minha clínica a nível ambulatorial. Então, eu uso a bupivacaína, uso o corticoide. Eu vou falar o corticoide que eu mais gosto de usar é a do Decadron mesmo, tá? A dexametasona mesmo. Eu gosto muito de usar o do Decadron. Tenho excelentes resultados com o do Decadron. Isso a gente vê lá no Dr. Morris, né? E é o que funciona mesmo, tá? Eu não uso corticoides caríssimos de 100, 200 reais. Não, e o do Decadron é o mais barato de todos. 15 reais aqui, Luiz. Então, aqui tá 11. Pois é, todo mundo pode comprar o do Decadron. Eu uso... eu posso detalhar a técnica, tá? Eu pego uma seringa de 20 não precisa, ninguém vai entender. Pois é, então, mas tem muitos médicos. O Dr. Ricardo Palácio é um colega meu que é cirurgião plástico, um dos melhores cirurgiões plásticos aqui do Maranhão, acaba de entrar também na live. Então, legal, assim, seja bem-vindo. Pois é. E a gente usa essa técnica com corticoide barato, bom e eficaz. Então, a técnica do hiato sacral, eu considero, Luiz, aqui, uma técnica que pode sim ser usado dentro do consultório médico, dentro do nível ambulatorial. Tá? E você tem um anestesista à sua disposição, não é isso? Sim, eu tenho um anestesista que me acompanha, tá? Mas eu faço essa infiltração, Luiz, agora sem o anestesista, cara. Sem o anestesista. Tá? Então, assim, eu tenho um N muito grande de pacientes que eu já fiz a infiltração. Tá? Eu tenho para mais de 630 pessoas que eu fiz infiltração, essas infiltrações aqui no interior do Maranhão.
com excelentes resultados. A única complicação que eu tive, Luiz, são pacientes que, por conta do jejum, ficaram hipoglicêmicos durante o período pré-procedimento e que fizeram o procedimento e tiveram aquela hipoglicemia. A gente vai lá, coloca um torrãozinho de açúcar, pega uma aveia, faz uma glicose a 50% e o paciente sai muito bem. O paciente, Luiz, é monitorizado durante o procedimento e o paciente fica na minha clínica de 30 minutos a 1 hora após o procedimento. E eu mando ele para casa. Então eu tiro dessa jogada, Luiz, o hospital, que cobra uma diária cara. Eu tiro da jogada uma série de aparelhos que são caros, como a radioscopia, a escopia. Tiro da jogada alguns outros itens que iam aumentar muito o preço do procedimento. E isso eu considero um avanço para que eu possa fazer o procedimento aqui no interior do Maranhão. E o melhor de tudo, visualizando 100% agulha. 100% agulha. Então, outra coisa, eu não uso agulhas caras, tá? Aquelas agulhas de ponta rosqueada, onde você vê ponta de agulha. Já me foi oferecido, Luiz, agulha aqui. Aquelas agulhas chanfradas. Chanfradas. Já me foi oferecido aqui a agulha, R$3.000 a agulha, Luiz. Foi me oferecido aqui. Já me ofereceram agulha de R$1.500, já me ofereceram agulha de R$1.000. E a agulha que eu uso, Luiz, eu compro ela a R$4,50. Tá certo. Então, meu amigo, eu posso a R$4,50, eu oferecendo uma agulha R$4, R$6, se eu não me engano agora está R$6 ou R$7 a agulha, eu posso oferecer um preço mais baixo para o procedimento, tá? E você sabe, a gente vê perfeitamente a agulha do trajeto de entrada até a ponta da agulha é vista sem problema e a gente pode fazer o procedimento com extrema segurança. Perfeito. Meu amigo, você é sempre na vanguarda, tá? Sempre vanguarda na tecnologia, máquina de ultrassom, radiografia, tomografia, exames outros dentro da clínica. Eu soube que a clínica dispõe de um mega tratamento completo, né? Desde a entrada para a infiltração, né? E esses pacientes que eles preenchem um pré-requisito, se eles preencherem, né, um pré-requisito para dor. Me fala um pouco dessa sua formação nesse segmento, desse tratamento além da infiltração. Qual é o protocolo hoje que você adotou na clínica e qual o nome dessas máquinas que faz esse segmento do tratamento? Luiz, como eu falei anteriormente, a gente tem um centro integrado de dor, de tratamento de dor aqui em Santa Inês do Maranhão. E esse centro integrado conta comigo, que sou intervencionista em dor, conta com o Dr. Anderson Carnibe, que é um fisioterapeuta também em dor, e com um psicólogo, tá? E a nutricionista também. A gente precisa muito de pacientes que têm um excesso de peso, pacientes que podem dar problema, e a gente conta com a nutricionista também na clínica. Então, assim, o que acontece, Luiz? Todos os pacientes que têm dor, eles são reavaliados após 2 dias do procedimento, e esses pacientes, como eu tenho muita experiência com isso, Luiz, eu já percebi que o paciente, por exemplo, o paciente que tem uma radiculopatia, ele vem com uma dor e a parestesia. Essa parestesia pode ir em vários níveis da perna. E essa parestesia, Luiz, ela não desaparece quase sempre após o procedimento de infiltração. A gente faz a infiltração das raízes laterais, de L5, de L4, de L3, de acordo com a avaliação radiológica, e o paciente, 2, 3 dias depois, quando ele vem para a reavaliação, a dor foi embora, mas a parestesia continua. E às vezes a dor não vai embora totalmente, tá? Às vezes você atende um paciente com EVA 8 e o paciente retorna com EVA 5. E a gente pode diminuir mais esse quadro doloroso. Aí eu lanço mão, Luiz, do que a gente chama de radiofrequência indutiva. A radiofrequência indutiva usa ondas eletromagnéticas na região da dor, e isso, Luiz, provoca um alívio de dor gigantesco, tá? Existe toda uma fisiopatologia em torno disso, e todo o mecanismo de ação da radiofrequência indutiva, que não é motivo aqui para a nossa live, mas que saiba que isso funciona muito bem, tá? E associo isso com a TOC, que é a ortopsia. A onda de choque. Então, Luiz, onda de choque. Pacientes, acaba de entrar aqui na live também, o Dr. Niber, que é o nosso
anestesista, Luiz. É o anestesista que faz as nossas... Grande abraço, Niber. É o anestesista que me acompanha nos procedimentos, tá? Na clínica. Eu conheço ele só de vídeo e foto. É? Ele já me tá mandou vendo aí, Niber? Tá vendo famoso aí, esse, é famoso esse cabra. Niber é gente muito boa, profissional da mais alta qualidade. Eu tenho essa sorte, viu, Luiz, de ter profissionais aqui no interior do Maranhão, como o Dr. Niber. Não é sorte não, cara. Você atrai, você é muito bom, cara. Você é muito bom. Eu tenho essa sorte demais de ter um cara com o gabarito que ele tem, uma pessoa que eu confio demais, que é ele. Eu sinto muito tranquilo quando ele está no procedimento comigo e a gente tem uma parceria muito boa e eu fico muito satisfeito em ter um cara como ele. Assim, que bacana. Luiz, outra coisa é o meu fisioterapeuta. Eu tenho... Ari, um grande abraço, Ari. Ari é meu primo. Um grande abraço, Ari. Eu tenho, Luiz, também a sorte de ter um fisioterapeuta que é muito competente, tem uma formação muito boa. E a radiofrequência indutiva, junto com a ortopedia, tem mudado a minha forma de atender o pós-infiltração, que eu estou muito preocupado com isso, Luiz. Antigamente eu só fazia o procedimento e acompanhava o paciente, mas eu percebia que o paciente precisava de algo mais, tá? E esse algo mais eu descobri através da radiofrequência indutiva, da ortotripsia e da laser terapia. Na verdade, não foram essas duas complementações, não. Acho que é a multidisciplinaridade, né? Sim. É colocar esse paciente no psicólogo, botar ele numa fisioterapia bem feita, colocar ele num pós-recuperação com algo a mais de resposta terapêutica. Eu acho que isso tudo cria um quadro de resposta melhor. É por aí, eu penso assim. Você está certo. Parabéns. E eu tenho certeza que você é pioneiro aí no Maranhão, porque poucas pessoas têm essa multidisciplinaridade, poucas pessoas têm essa ramificação, né? Do atendimento, da avaliação inicial, do diagnóstico, da infiltração, depois da infiltração, fisioterapia, radioterapia, as ondas de choque, radiofrequência. Então, isso tudo somado ao paciente com dor, a resposta, ela com certeza vai vir melhor. Não tenha dúvida, Luiz. Não tenha dúvida. E as pessoas de Santo Inês têm muita sorte de ter você aí, cara. Isso é muito bom, que bacana. Luiz, isso incentiva as outras pessoas a pensar igual a você. Ano que vem, Luiz, eu pretendo fazer a radiofrequência invasiva, tá? Onde a gente vai usar a radiofrequência refrigerada, onde a gente vai usar a radiofrequência pulsada e a radiofrequência, até mesmo a radiofrequência convencional para casos refratários. Caso onde a gente faz a infiltração, onde a gente submete o paciente à ortotripsia, submete o paciente à radiofrequência indutiva, à laser terapia, a terapias manuais e o paciente não melhora. Porque tem casos como esse, tá? A gente tem casos onde o paciente não melhora com nada. Sim, as dores refratárias acontecem. Aqui no Rio de Janeiro também, meu amigo. Eu sei disso, todo o Brasil. Vamos lá. Depois disso tudo, né? Como você consegue ter tempo ainda para gerir a clínica e o que você poderia nos falar para encorajar as pessoas que estão nos vendo e, com certeza, o principal, como fazer isso tudo na cidade do interior. Para quem está nos vendo aqui agora, gente, para quem está começando no método de ultrassonografia, para quem é paciente, para quem quer colocar até sua botequinha de cachorro-quente, isso que o Nilderlan vai falar agora serve para tudo, tá, gente? Isso se chama não procrastinar. É você tirar do papel aquilo, tudo as suas ideias. Seja uma clínica, seja uma banquinha de cachorro-quente, seja o que for. A gente está aqui numa live médica, mas isso é de espiritualidade para a vida, né? E eu queria que você, Nilderlan, nos desse essa sua experiência, esse seu feeling de ser humano, de um coração enorme, bacana, essa pessoa maravilhosa, que você, esse carinho que eu tenho por você. Eu queria que você externasse isso para as pessoas. Luiz, eu tenho como máxima na minha vida, Luiz, nos meus negócios, na minha clínica, nos meus empreendimentos, você tem que ter duas coisas. Primeiro, coragem. E depois se cercar de boas pessoas, Luiz. Eu tenho essas duas coisas comigo. Primeiro, coragem. Eu não tenho medo, Luiz. Eu não tenho medo de investir. Eu não tenho medo de me arriscar. Eu não tenho medo de olhar para frente. Eu não tenho medo do novo. Eu não tenho medo.
tá? E depois eu tenho uma grande sorte, Luiz, de me cercar de boas pessoas, pessoas que me ajudam nos mais diversos segmentos, tá? Na minha clínica eu tenho uma coisa familiar, que é minha irmã, uma pessoa da minha extrema confiança, uma pessoa que eu fecho os olhos e entrego para ela as minhas... tudo meu, eu tenho muita confiança dela. E no meu quadro de funcionários, as pessoas que me cercam, Luiz, são pessoas de extrema confiança. Eu sou sócio proprietário aqui no Maranhão, Luiz, de uma fonte de água mineral chamada de Água Bela Vista. E eu tenho a sorte também de ter na Água Bela Vista o meu sócio, que é o Dr. Artemis, que é engenheiro, que para mim eu o considero como meu irmão, o irmão que eu não tive, o irmão homem que eu não tive, e eu entrego e confio plenamente nele, confio na família dele, na mulher dele, confio, a mulher dele, inclusive, eu acho que deve estar na live, confio neles dois, confio demais nas pessoas que me cercam, porque eu me cerquei de boas pessoas. Então, assim, são duas coisas que você tem que ter na vida para ser um empreendedor. Você tem que ter foco, confiança e tem que se cercar de boas pessoas. Isso serve para qualquer negócio, Luiz. Serve para uma clínica, serve para colocar um boteco na esquina, para qualquer coisa que você queira fazer. São as bases que vão fazer você progredir. Eu passei por isso. Eu passei por isso recentemente, né? Eu procrastinei um pouco, mas vi que hoje eu perdi tempo, né? Eu perdi tempo porque é justamente isso que você falou. Tem que focar, tem que determinar. O começo às vezes não pode ser fácil, mas não é fácil pode desistir, né? Tem um livro aqui, ó, que eu gosto muito, do Paulo Vieira, tá? Que ele fala aqui, ó, faça a sua vida ideal sair do papel. Recomendo muito esse livro, tá? É mais ou menos isso. Essa espiritualidade, você crer que vai dar certo. Tem muita gente, Luiz, cheia de ideias, cara. Ideias, as pessoas têm todos os dias. Muita gente com muita ideia boa, com muita ideia, mas não consegue transformar isso, Luiz, numa realidade, não consegue transformar isso em negócio. Você tem algum livro para deixar pra gente que você gosta, que você... Ou você pode nos deixar como aprendizado, quem quer começar amanhã, o que você fala, além disso tudo, e um livro aí pra gente indicar para as pessoas. Luiz, eu li um best-seller, Luiz, já antigão. Eu tenho alguns outros livros que eu leio com frequência, mas eu li um best-seller, o Pai Rico, Pai Pobre, Luiz. Nossa, maravilhoso. Aquilo, cara, que é uma coisa básica, mas que me abriu os olhos para eu sair da corrida dos ratos. Tu lembra da corrida dos ratos? Sim, claro. Pois é, então, tem muita gente, Luiz, que ainda está preso na corrida dos ratos. Tem muita gente que ainda está preso, Luiz, na ideia de pagar conta todo mês, que vive para pagar Primeiro conta. se pague, depois pague os outros. Exatamente. Então, a vida tem que ser assim, tá? Doutor Morris mandando um abracinho. Doutor Morris entende mais do que ninguém de empreendedorismo. Viu? Não tenha dúvida. É o nosso grande mestre. Grande mestre. A gente vê lá que o Dr. Morris é um empreendedor, que está na veia dele ser empreendedor. E a gente... Luiz, quanto a procrastinar, Luiz, todos nós passamos por isso. Também passei, Luiz. Eu procrastinei demais na minha vida, no começo da vida. A vida é difícil, o ser humano Luiz. faz muito isso. A gente vai a cada tempo, Luiz, a gente vai se qualificando, a gente vai refinando a vida e percebendo que a gente pode dar um passo que alguns percebem, não é todo mundo, tá, Luiz? Alguns ainda estão presos ainda em algumas coisas que eles não dão um passo adiante. E eu quero dizer para essas pessoas que tenham fé, foco e se cerque de boas pessoas. É isso aí, perfeito. Sempre nos cercar de pessoas melhores que nós. Exatamente. Ou igual ou melhor. Né? Ou igual ou melhor, com certeza. Que bom, Nildelan, fico feliz. A gente tá chegando ao final da live. Eu queria agradecer demais. Eu vou abrir aqui a caixinha das perguntas. Temos uma pergunta. Eu queria agradecer mais uma vez o meu parceiro, o Luciano, da LSN Tecnologia. Quem da live quiser fazer um cartão digital, qualquer lugar do Brasil, pode me chamar no direct, pode marcar o Luciano, pode mandar mensagem para ele. Cartão digital, site de e-commerce. O cara é um monstro, o cara faz Instagram, faz marketing, faz tudo. O cara é muito bom. Quem quiser entrar lá na US Rio Medicina Diagnóstico, dá uma olhada. Pode mandar um direct para mim, mandar um direct para o Nilderlan também, para dúvidas, tá, Sim. pessoal?
À vontade. Vamos abrir aqui a caixinha. Deixa eu ver aqui. Vamos curtir, gente, essa live aí para... Tá travando, Luiz. Agora melhorou. É porque eu não ouvi a pergunta. Essa caixinha. Quando eu mexo... Não, então, eu não entendi também a pergunta, ficou um pouco confusa. Diz aí mais ou menos. Eu queria fazer... na infiltração, onde a dor é maior. Não, mas eu acho que ela fez uma pergunta depois, Luiz. Na infiltração guiada. Eu acho que ela... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vi ela fazendo uma outra pergunta. Eu também não consegui entender. Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo. Ele pergunta: qual o corticóide mais indicado? Betametasona ou dexametasona? A betametasona, o maior representante dela é a beta-30. A dexametasona, o dodecadron. Ricardo, não há grande diferença, tá? Eu falei no começo sobre o uso do corticóide nas infiltrações guiadas, é por conta do preço. O dodecadron é o corticóide mais em conta. Eu moro numa região onde a dificuldade social é muito grande, econômica também, e eu sempre lanço mão de produtos mais em conta. Não significa que o produto é ruim, mas produto mais em conta para o paciente poder fazer o uso dessa medicação sem grandes dificuldades. O Marcelo Costa também está perguntando sobre as infiltrações guiadas na ultrassonografia. A gente já discorreu sobre uma série de infiltrações guiadas. Marcelo Costa deve ser foi meu professor na faculdade. É esse? É esse, Deve ser. Foi meu professor na faculdade. Já fez 2 cursos meus de ombro e cotovelo. Que bom. Gente ótimo, boa, maravilha. Um amigão, me manda exame direto. Um amigão. A Dani Pinheiros também pergunta, que ela fala, na infiltração, onde a dor é maior? Assim, Dani, eu não entendi direito a pergunta. Mas assim, na verdade, as infiltrações, elas são um método de tratamento. A Dani é a esposa do meu irmão. Então, depois assim, eu vou puxar a orelha dela. Assim, Dani, as infiltrações, na verdade, elas são um método de tratamento minimamente invasivo, onde a gente lança a mão de algumas medicações, como corticoides e anestésicos, para que a gente possa retirar a dor, tá? Eu não sei se é essa a pergunta. Tá? Pois é. Sim, pode falar. Eu vou deixar aqui registrado o nosso próximo convidado, semana que vem. Sim. Vamos voltar ao horário normal, às 20h57. Vamos convidar o Dr. Tiago Buges. Tiago Buges, senhores, é um médico, tá, de Porto Alegre, ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, também que faz ultrassonografia, capitão do exército, paraquedista e, quando sobra tempo, ultrassonografista. Um salve para ele. Rapaz, o cara é um monstro no paraquedas. Ele tem, a cada 10 fotos de paraquedas, ele bota uma de ultrassom e de cirurgia de ombro. Tá certo. É um monstro. Um abraço, o cara é muito bom. Alain é um colega nosso aqui de Bela Vista, nosso amigo. Eu fiz infiltração no pai dele. Alain, grande abraço, Alain. E a gente vai falar justamente dessa visão do cirurgião de ombro, né? A gente vai falar da importância da ultrassonografia e a gente vai, nessa live, a gente vai meio que fazer uma live mais hardcore, assim, de ultrassom, da importância ali do cirurgião, né? Estarei com certeza assistindo. Eu fiz um convite ao Dr. Leandro Rosa, que talvez estamos do vento, mas ele não aceitou. Então eu vou chamar o Dr. Leandro, Dr. Tiago Buges, que é de Porto Alegre, um grande amigo nosso, faz parte da nossa Liga Brasileira de Ultrassonografia, está aí sempre presente, um grande amigo. Nilderlan, queria te agradecer demais, tá? Queria que você deixasse alguma outra mensagem, queria agradecer a todo mundo, queria pedir a todo mundo que curta e que nos acompanhe toda sexta-feira. Eu estou tentando sempre trazer um colega para a gente discutir, entreter conhecimentos de alto valor, que possam agregar de alguma forma ao colega que está começando, não somente começando uma empresa, começando um método de ultrassom, alguém que está fazendo agora um curso de ultrassom,
e não tem direcionamento do que fazer, como fazer. Espero que essas lives elas venham engrandecendo e contribuindo de alguma forma